Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Começa agora o programa Contraponto. E como vocês já sabem, aqui nós debatemos as notícias que movimentaram a opinião pública. E a partir de agora, vamos debater os assuntos que mais chamaram a atenção da mídia junto com os nossos convidados. Participam do programa de hoje o jornalista Arlindo Júnior, o administrador de empresas Bruno Santos e o radialista Sérgio Mauro. Muito obrigado, Sérgio Mauro, Bruno Santos e Arlindo Júnior, pela participação de todos vocês. E aí, de imediato, né, eu quero começar lá na região dos Lagos, perguntando aí ao amigo Arlindo Júnior, um tema que chamou muita atenção, quer dizer, vem chamando a atenção, melhor dizendo, né, e durante toda a semana, né, a mídia chegou a ser chata com relação aí à lamentável perda do Henry Bório, né, o filho da Monique, e que tamanho absurdo, né? Não sei se do então Jairinho ou da mãe, a Monique. Depois eu quero falar mais a fundo com o Serginho, com o Bruno e com o Arlindo, sobre essa questão da morte do menino. Mas, Arlindo, a Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro segue apagando os rastros do então vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, do Solidariedade. Durante a semana, a Comissão de Revisão do Plano Diretor excluiu o parlamentar preso sob a acusação de ter provocado a morte do enteado, o Henry Bório. O grupo de 18 membros, 18 vereadores, conseguiu reunir 10 participantes e tirar não mais o doutor, mas agora o Jairinho, também da função de relator. Qual é a sua opinião com relação ao doutor Jairinho, hoje somente chamado como Jairo Souza Santos Júnior? Meu amigo Demerval, obrigado pelo convite para participar aqui, né, do seu programa. Eu quero começar falando sobre esse fato que, na verdade, tem mexido muito, né, com a população do estado do Rio de Janeiro, uma situação extremamente delicada. Como você bem colocou aí, a mídia, né, tem falado muito a respeito disso, tem colocado muito essa questão em pauta. Agora, não me surpreende só a questão do Jairinho, não, porque a gente tem aí um fato muito próximo da gente, que é o fato da deputada Flor de Lis, que segue o mesmo caminho, que segue o mesmo rumo, né? A impunidade realmente no país, no Brasil, isso me preocupa muito, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, repensar até mesmo essa questão, né? Não só a população precisa repensar a política, né? Quem coloca essas pessoas lá no poder, como também a questão da justiça, porque é lamentável o que vem acontecendo hoje, né? A gente vê aí um fato como esse envolvendo, né, a Câmara Municipal também do Rio, esse episódio em que, na verdade, quem deveria já estar afastado ainda tem a oportunidade de se manifestar, de falar, tem seus direitos ainda, né? Eu fico muito, sabe, me questiono sempre em relação a isso, porque a gente precisa repensar, a gente precisa, na verdade, buscar um caminho para tentar também resolver essas questões, né? A justiça realmente é muito falha. Eu vejo que, muitas das vezes, o poder fala mais alto, né? A gente vê, lamentavelmente, a gente tem acompanhado isso de perto, né? E como eu falei para você, quando a gente fala de um caso como esse, que ainda é mais chocante, né, junto à sociedade, envolve uma criança, mas também a gente tem muito próximo disso uma deputada federal que também está envolvida num escândalo pelo fato de ser, né, uma das vilãs aí, né, de ser, na verdade, sendo acusada de assassinar o seu próprio marido. E aí a justiça faz o quê diante disso? Né? Deixa ela ainda exercendo o seu mandato, ela ainda em Brasília, né? Eu fico muito surpreso, porque eu vi recentemente ela, inclusive, numa foto junto de outros deputados, apoiando também políticos, né, em campanha. Ela hoje está afastada, né, Arlindo? Oi? Ela hoje está afastada. Ela já está afastada do cargo. Está afastada do cargo e respondendo à comissão de ética. Ela está afastada do cargo e ela ainda só não foi presa porque no Brasil nós temos aí
a prerrogativa do foro privilegiado. Ela, como deputada, né, todo o processo contra ela demora muito, né, até que se culmine na sua prisão. Vai demorar muito por causa da questão que tem que pedir autorização ao STJ e por aí vai. Mas ela está afastada, tanto é que o Pedro Augusto assumiu no lugar dela. Mas é um imbróglio, né? Porque já deveria ter sido tomada uma decisão, né? Já deveria, na verdade, já deveria ter sido tomada uma atitude em relação a isso, e a gente ainda fica nesse imbróglio, envolvendo não só a Justiça, mas envolvendo também, né, a Câmara Federal. E no Rio de Janeiro não é diferente. Eu fico muito surpreso por que essas pessoas ainda conseguem, né, pelo fato de terem poder, ainda conseguem se manter num cargo como esse. O meu amigo Sérgio Mauro, o Arlindo falava da Flor de Lis, né, e eu falava aqui sobre o Jairinho, e aí a que ponto, né? O Jairinho matou o filho, e a Flor de Lis, em conjunto com a filha, matou o marido. Em que mundo que nós estamos vivendo, Serginho? Porque a Flor de Lis já disse, né, que quem matou o marido foi a filha, mas quem combinou com a filha para matar o marido foi ela. Exatamente. Que mundo que nós estamos vivendo, Serginho? A questão é até que o Arlindo falou, a população, quando vota, né, votaram na Flor de Lis cantora, aquela mulher de Deus, com seu marido, com aquela mulher que resgatou não sei quantas crianças ilegalmente para criar na sua casa, né? Vale de se dizer que foram várias crianças recolhidas lá da casa dela, porque ela não tinha, né, a guarda das crianças. E essa questão de envolver religião com política é o que eu sempre questionei, por exemplo, aqui em Teresópolis, e continuo questionando, porque, por exemplo, você veja bem, quantos cantores evangélicos pediram voto para o doutor Jairinho, dizendo que era um homem de Deus, um servo do Senhor, e não passa do enviado do diabo, que teve coragem de tirar a vida de uma criança, né, de 4 anos. Então, isso é lamentável. Agora, o que nós temos aqui que separar é que a Flor de Lis, ela é deputada federal, o trâmite, né, de um processo criminal contra ela é totalmente diferente do doutor Jairinho, que é um vereador, né? E pergunto aqui ao Demerval, que tem muito mais tempo de política do que eu, o próprio Arlindo Júnior, que acompanha a região, qual foi a vez que nós vimos Câmara caçar vereador? Nós vemos vereador sendo preso pela polícia, mas nós não vemos a Câmara caçar. Isso é em qualquer cidade. Eu quero que vocês me apresentem uma, que vocês têm muito mais estado do que eu. O próprio Bruno pode me dizer se já ouviu falar em Câmara que caçou vereador no estado do Rio de Janeiro, porque para mim isso era novidade. Por esse aspecto, sim. Sim, na verdade, as câmaras... Acaba existindo aí uma proteção, né, do próprio parlamento, né? Você vê o Serginho falava do Pedro Augusto assumindo aí, né, a vaga no Congresso Nacional. O Pedro Augusto, na verdade, ele assume o mandato efetivo em virtude da eleição do Alexandre Serfiotti, lá de Porto Real, que se tornou prefeito. Isso, né? Prefeito. E o Jonas Moura... Que entraria na vaga. Isso, e o Jonas Moura agora assumindo o lugar da Flor de Lis momentaneamente. O Bruno, pegando esse gancho aí na palavra do Sérgio Mauro, o radialista, né, impossível da região serrana do estado do Rio de Janeiro, né, você acha que acaba uma proteção? Você não acha que a Flor de Lis já teria que ter dado adeus ao processo do Congresso Nacional? Você vê, por exemplo, o próprio caso do doutor Jairinho, o presidente do Solidariedade do Estado do Rio de Janeiro só se pronunciou depois da Nacional, quando então o Paulinho da Força falou: meu irmão, esse cara vai ser expulso do partido sumariamente. O Paulinho da Força bancou a expulsão do Jairinho, enquanto o deputado Áureo, né, de Duque de Caxias, ficou caladinho. Mas rapidinho, me desculpa, se não for para debater, né, não é o programa. Bruno, me desculpa, no outro bloco eu nem participo. Agora, vai esperar o quê do Áureo? O Áureo vai brigar com o pai do doutor Jairinho, que foi candidato a deputado pelo Solidariedade,
nós sabemos as ligações perigosas dessa família. Vocês acham mesmo que o deputado Áureo quer perder reduto eleitoral a 1 ano da eleição? Demerval, por favor, né, Demerval? Me admirar você. Bruno, você está com a palavra, Bruno. Obrigado, Demerval, pelo convite. Arlindo, Sérgio, prazer estar aqui com vocês. É uma situação que é constrangedora, né? Como foi falado agora há pouco, de verdade, eu também nunca vi uma Câmara de Vereadores abrir um processo no Conselho de Ética e levar a cabo, né, a perda do mandato do vereador. Isso, para mim, é uma novidade que até hoje não acredito ainda, quero aguardar para ver os próximos passos que serão dados pela Câmara de Vereadores do Rio. Mas, assim, o que mais me surpreende nesse caso todo, né, trazendo para a seara parlamentar, é que ainda, em meio a toda essa confusão, Jair ainda permanece indo à Câmara, permanece no Conselho de Ética. Então, assim, a quem deveria prezar pela ética, que geralmente, né, a gente tem grandes decanos, né, como já tivemos aqui, Luiz Paulo na Assembleia Legislativa do Rio. Então, assim, acredito eu que deveria ter pessoas mais experientes e com outro perfil para esse Conselho de Ética, né? Acho que já começa por aí. Acho que Jairinho, por todo o histórico, né, que a gente acompanha em todo esse processo, não é o primeiro caso do Jairinho. Esse é o mais grave, mas já tivemos outros casos, né, como do próprio pai, que foi mencionado na CPI das milícias, mas que acabou não sendo indiciado, né? Jairinho teve alguns processos, como, na verdade, acabou que quando ele agrediu a esposa e a esposa abriu a denúncia na delegacia, e deveria ter sido o Ministério Público se pronunciado, a Justiça se pronunciado, e o processo acabou encerrado sem ter toda a tramitação. Então, acredito eu que, assim, eu me coloco na condição de hoje, eu tenho um filho de 6 meses, eu me coloco na condição do Leniel, né, pai do menino Henri, de ver toda essa impunidade, e uma fala dele que me marcou muito é que, apesar do Jairinho ser poderoso, que ele levaria a cabo aonde fosse necessário para fazer justiça à memória do Henri, né, do menino Henri. Então, mas o filho reclamou com ele que estava sendo agredido, que tinha medo, e ele não fez nada, né? Que a relação dele com a mãe é conturbada, ele devia ter peitado e segurado a criança em casa também. Há de se discutir, né, essa questão do pai, né? Senhores, rapidamente, eu estou entendendo aí o debate entre todos os participantes, mas vamos rapidamente ao nosso intervalo comercial e no retorno, né, aproveitando aí o gancho do Sérgio Mauro e do Bruno Santos, eu quero ouvir dos senhores o seguinte: quem é o grande culpado? O Daniel, que sempre esteve com o Henri e não ouviu o seu filho, ou a Monique? Já estamos de volta com o Contraponto e você debatendo com toda a nossa equipe. Muito bem, meus amigos, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação aqui no Contraponto, né? E pegando aí o gancho, conforme eu falei no bloco anterior, do Sérgio Mauro e do Bruno, né? O Bruno que falava aí do caso do jovem Henri, eu quero que o Bruno conclua a sua fala, e de imediato eu pergunto lá ao amigo Arlindo, que está lá na região dos Lagos, né? Quem é o grande culpado? Porque o Daniel hoje está se dando aí, parece que ele é a vítima de todo o processo. Mas o Henri, todo final de semana, quando estava com ele, reclamava: papai, ó, o titio me abraça forte, o titio me bateu, o titio fez isso. Inclusive, no dia da morte do Henri, né, o Henri deu várias provas no caminho, ele ficou tenso, ficou preocupado, vomitou ao sair do carro, né, disse que não queria ficar com o tio, porque o tio maltratava ele, e ele ligou para a mãe: tá tudo certo, né, e acabou encaminhando o filho para Monique. Mas, Bruno, conclua, por favor. Assim, eu sou padrasto dos 2 meninos, né, tenho meu filho agora de 6 meses. Eu acho que, assim, eu me coloco na condição do Leniel, pai da criança, e, assim, eu acho que a gente mesmo que está acostumado a acompanhar a política, os bastidores da política, acho que jamais imaginaríamos que o Jairinho, né, na condição da época, doutor Jairinho, né, filho de Coronel Jário, pudesse colocar uma carreira política a perigo para algo tão grave.
O pai vinha acompanhando, né, desde janeiro, já havia procurado a psicóloga. Na quarta-feira, antes da morte do garoto, ele teve uma conversa com a ex-sogra e com a empregada, que negaram tudo. Então, assim, ele tentou da maneira como pôde, mas imaginando que fosse pequenos tapas, né, coisas normais. Né? Não que agredir criança, dar tapa, bater, seja uma coisa normal. Mas acreditava-se que era uma coisa mais leve, um tapinha de leve, não que chegaria ao ponto, né, que o doutor Jairim pudesse chegar ao ponto que chegou. Né? Acho que ninguém imaginava que pudesse chegar a isso. O meu amigo Arlindo Júnior, culpado, né? A Monique ou o Daniel, que nesse momento está passando a todos que ele foi a grande vítima desse processo e que agora estaria correndo atrás, né, da morte do seu filho. Demerval, eu entendo, né, a gente respeita a opinião de cada um acerca desse fato. Eu não estou tirando o peso de culpa dele como pai da criança, não, mas eu conheço episódios, né, envolvendo também pais, filhos, que são ameaçados, né, e muitas das vezes a criança se sente coagida. Eu tenho um fato muito parecido, sabe, muito próximo da minha realidade, e que não foi fácil você tirar realmente de uma criança o que está acontecendo, o que acontece, ainda mais quando os pais vivem separados, né, quando você tem que se deslocar para a casa do seu pai no final de semana. E assim, eu tenho provas disso, de como essas crianças elas são coagidas, do quanto o pai, de repente, né, a criança, para ter acesso, né, para receber realmente promessas, né, do pai que no final de semana leva essa criança para casa, ou a mãe, no caso ali a mãe, né, porque ele é padrasto. Mas assim, eu me coloco no lugar dele também. Eu sei que não é fácil para uma criança, e ela já vivendo esses momentos delicados na vida dela, uma pressão psicológica enorme, o quanto essa mãe e esse padrasto deveriam, na verdade, manipular a cabeça dessa criança, até mesmo para ela não falar para o pai tudo o que acontecia. Não estou tirando esse peso, essa culpa também dele, que poderia ter tomado alguma atitude, mas eu sei que o quanto essas crianças sofrem essa pressão psicológica, né? É lamentável que tenha acontecido tudo isso, né? Lamentável que, na verdade, dentro desses depoimentos, eu tenho acompanhado não muito próximo, né? Porque a gente já está cansado de ouvir tantas notícias negativas, já chega a pandemia, e aí todo dia o jornal abre contando uma história diferente sobre o fato da morte dessa criança. Mas eu fico muito surpreso. Se a criança, imagina, se a própria empregada ou a babá já estava sendo coagida pela família, você imagina essa criança, Demerval? Então, assim, não é fácil. E eu tenho uma prova disso, porque eu tenho pessoas muito relacionadas e próximas a mim que já passaram por essa situação. Sabe, que o avô teve que chegar perto da criança e perguntar o que está acontecendo de fato. O que aconteceu lá quando você, no final de semana, foi para a casa do seu pai? Então, é uma situação extremamente delicada. Serginho, eu vou bater 3 vezes aqui, ó. Vou até repetir. Se fosse com você, Serginho, você teria a calmaria do Daniel? Não tem como ter a calma do Daniel desde todo o histórico que se apresenta. Discutir se a Monique é culpada ou não, isso é evidente que ela é culpada. Ela estava dentro do apartamento, viu o filho ser assassinado por um vagabundo, então nós não temos aqui que discutir se o Daniel é mais ou menos. Não. O que acontece que eu questionei quando o Bruno estava falando, eu também sou padrasto e sou pai de filha separado. Eu tenho uma filha de um relacionamento e sou separado. E a criança, no momento que o filho dele chega para ele e fala, deixa eu ficar com você mais uma noite, eu não quero ir para casa, e chegando a ponto de vomitar e ter convulsão não querendo ir, é porque tem algo grave, né? Isso se acontece comigo, me desculpe, né? Cada um tem um jeito de agir. Eu vou para a delegacia, eu vou falar, ó, tô com meu filho aqui, falei com ele de ir para casa da mãe, e ele começou a vomitar e passar mal. Com certeza a autoridade policial naquele momento iria convocar o conselho tutelar, que vem com um psicólogo e consegue tirar da criança. Eu não estou dizendo aqui que ele é culpado da morte do filho, mas que agora não adianta a valentia toda que ele quer justiça, agora é muito fácil querer justiça. É natural, com o vulto que ganhou esse caso e que merece,
me desculpe, meus amigos, mas eu acho que tem que trazer diariamente todo o podre do doutor Jairinho, sim, porque senão daqui a pouco é mais uma estatística esse garoto de 4 anos, porque nós sabemos como é o nosso judiciário, dependendo de onde cai esse processo, esse crápula, vagabundo, assassino, daqui a pouco está na rua, né? Como o pai que respondeu numa CPI e não está preso, né? Acabou, quando teve aquela operação, conseguiu ter um infarto, né? E ficou internado em um hospital, enquanto seus companheiros de Alerj estavam em Bangu. Então, não há questão aqui de culpar o pai, né? O que eu digo aqui é que nós temos que, isso serve para os pais que são separados, né? Ao sinal do filho. E como as mães, como quando vão para os pais, não estou dizendo aqui que não tem madrasta também ruim, não. Entendeu? É que nós temos que alertar. Às vezes é um tio que abusa da criança e fala para não falar. Quando a criança diz que não gosta de alguém, nós temos que respeitar a opinião e tentar tirar dela o porquê. Porque hoje em dia a maldade está do nosso lado. A maldade está do nosso lado. A criança, ela não mente, né? Ela pode até aumentar, né? Mas mentir, as crianças realmente não mentem. Para a gente fechar esse bloco aqui rapidamente, o Bruno, eu queria a sua opinião aí, pegando até um gancho lá no início do primeiro bloco do Arlindo, né? O que você deseja para a deputada Flor de Lis? E o que você deseja para o casal Monique e Jairinho? Eu desejo, na verdade, a eles, eu não desejo nada, assim, não consigo ter qualquer tipo de empatia pelo que eles fizeram. O que eu espero, na verdade, é justiça, e penso nas famílias que hoje sofrem, né, de verdade a perda desses familiares. E, infelizmente, decorrente desse processo que a gente tem, da justiça que a gente tem, né, do processo legal que a gente tem. Eu que já trabalhei em conselho tutelar, só para poder arrematar, que acabei esquecendo de falar na minha apresentação, eu já trabalhei em conselho tutelar e, assim, sei da dificuldade também que é, às vezes, do conselho tutelar, de falta de carro, de falta de uma série de estruturas, né, e também já estive na situação de denunciante, de vizinho que via agredir, e naquele momento em que o pai deixa o garoto em casa, né, não havia a agressão que levasse à morte do garoto, né? Então, assim, naquele momento ali, o pai fez aquilo que estava ao alcance dele, que era entregar, porque é a mãe que detém a guarda legal do garoto. Então, assim, ele não tinha naquele momento a opção, né, porque não tinha marcas evidentes no corpo do garoto. Ele fala claramente isso no depoimento, que não havia marcas no corpo do garoto. Então, naquele momento, ele, na condição de pai, e na condição legal de não ter a guarda da criança, ele fez o que estava ao alcance para entregar. Meu amigo Arlindo Júnior, o que você deseja aí para o caso Flor de Lis, né, e o caso Monique e Jairinho? Demerval, a única coisa que a gente deseja é cadeia, né? Que eles tomem realmente, que a justiça haja de verdade, porque no Brasil a gente vê fatos como esse, né, que lamentavelmente hoje, a gente que acompanha esse trabalho na mídia, a gente vê aí políticos que estavam presos, que hoje estão soltos, hoje que estão em casa, né, que na verdade isso é no dia a dia, né? A gente se surpreende com as notícias do dia a dia. Aqui mesmo na região dos Lagos a gente tem exemplos disso, né, de políticos hoje que estão vivendo dentro da sua casa, que aprontaram no estado do Rio e que, na verdade, não cumpriram a sua pena. Infelizmente, no Brasil, isso é muito brando. Você vê aí, é claro que a mídia pega pesado, né, muitas das vezes, vai lá, mostra todo dia o fato, está sempre cobrando um posicionamento, mas nada acontece. Mas não acontece por quê? Porque o poder fala mais alto. E aí eu quero voltar à história da Câmara. Eu espero que, daqui para frente, as pessoas comecem a repensar também a política do nosso Estado. Em quem você vota, o perfil de cada um, o histórico de cada um. Porque é lamentável, tem pessoas que já passaram pela política, fizeram tanta coisa errada. Você vê um caso como esse agora, de uma pessoa que, além de ter um histórico ruim na política, foi eleito vereador e ainda comete uma situação como essa, né? Ainda mata uma criança, né? Sendo acusado de matar realmente essa criança junto com a mãe. Então, assim, a gente precisa repensar tudo isso. Eu gostaria muito que fosse revista também a justiça no Brasil, né? Para que também os políticos, ou que se criasse um projeto,
né, mas que esse projeto fosse levado realmente à risca, levasse a sério, porque também não adianta criar projeto e tantas leis que o Estado tem hoje, que o Brasil tem, e que efetivamente elas não funcionam. Agora, a justiça no Brasil é muito falha, lamentavelmente, porque além da justiça ser falha, a gente ainda se depara com esses acordos políticos que existem dentro dos parlamentos, como a gente está vendo hoje no Rio de Janeiro, né? Que acordos estão sendo feitos para manter esse cidadão ainda no poder, para manter ele ainda transitando dentro do legislativo, né? Então já era para ter tomado uma atitude em relação a isso. Ainda mais hoje, né? A justiça que tem aí provas, né? Que mostram realmente que ele é culpado nessa situação. Então a gente lamenta que a justiça realmente não esteja agindo como deveria no nosso país. Maravilha. Sérgio Mauro, em 30 segundos, o que deveria acontecer com o casal Monique e Jairinho e a deputada Flor de Lis? Já estão presos. A Flor de Lis, eu acho que é questão de tempo. E sobre o que o Bruno falou sobre a questão do pai ter que devolver no dia, porque a questão da mãe, eu quero só alertar aos pais que a alienação parental é crime, e nesse caso, se a criança, se o seu filho der qualquer sinal de que está sendo agredido na casa da mãe, que o padrasto está, né, assediando, meninas inclusive, se você que é pai de verdade, não estou falando do pai que paga pensão, não, você que é pai de verdade, se sentir qualquer diferença no comportamento do seu filho, procure a delegacia mais próxima da sua casa e não entregue o seu filho, porque o juiz com certeza vai entender. Eu tenho especialidade disso, porque eu tive que reconhecer a minha filha na justiça. Obrigado aí a Sérgio Mauro, Bruno Santos e o Arlindo Júnior por estar elucidando o nosso contraponto, né, e, obviamente, a população que nos acompanha, né, os telespectadores que nos acompanham nesse momento, tendo aí uma outra visão do que vem acontecendo, no caso não só da Flor de Lis, do Jairinho, né, e da Monique. E depois do intervalo comercial, vamos a Brasília. Vamos falar sobre o ministro, deputado Onyx Lorenzoni. Já estamos de volta. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o Contraponto, e aí eu pergunto ao meu amigo Bruno Santos, eu pergunto ao Bruno o seguinte: Bruno, durante a semana, em entrevista, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado federal Onyx Lorenzoni, indicou que o Brasil deve vacinar cerca da metade dos brasileiros contra a Covid-19 até julho de 2021. Segundo a fala do ministro deputado, ele diz o seguinte: nossa projeção, nós devemos até julho chegar bem próximo à metade da população brasileira vacinada. No início do segundo semestre, a expectativa e a esperança de que a gente tenha, ter chegado a 50 mais 1, que a tal imunidade de rebanho e que vai dar ao Brasil condições invejáveis. E aí eu te pergunto, Bruno, dá para confiar no governo federal? Eu gostaria muito, de verdade, que isso fosse real. Eu gostaria muito de ter essa fé no governo que, até bem pouco tempo, se negou a conversar com a indústria farmacêutica que estava produzindo, que teve dificuldade em adquirir agulhas e seringas para as vacinas. Então, assim, eu acho que é uma meta bastante ousada, né, que, vindo principalmente, né, do Onyx, que até bem pouco tempo criticou o lockdown pela questão dos insetos, né. Eu acho que até esse tipo de pronunciamento não deveria vir dele, eu acho que deveria vir do ministro da Saúde, né, ou pelo menos do Ministério da Economia, porque é quem libera o dinheiro para compra, e até considerando que a gente depende do IFA, né, que é um insumo da vacina, e que tem tido grande dificuldade de vir da China, por questões diplomáticas, por uma série de questões, né. Mas, assim, eu tenho esperança, porque pelo menos que, assim, depois que o Lula foi solto, né, grandes mudanças já tivemos. Já vimos o presidente usando máscara, né? Já vimos o presidente agora autorizar a campanha, que ficou bacana, inclusive, né? Nesse ponto eu tenho até que elogiar, que é essa campanha que foi feita agora, a última, de incentivo ao uso de máscara. Então, eu espero que realmente o presidente resolva trabalhar, que o seu ministro da Saúde resolva trabalhar, que o Ministério da Economia resolva pensar mais no povo, né? E a gente consiga ter essa meta. Embora eu não acredite, mas vamos ter esperança, né?
Sérgio Mauro, a América do Sul, né, por incrível que pareça, todos os países estão brigando. Eu falo o seguinte, na América do Sul, por incrível que pareça, todos os países estão brigando pela segunda colocação, né, e o Brasil ali no Photoshop de ser um dos principais países que mais óbitos tem hoje no cenário mundial. E aí dá para confiar, Sérgio Mauro, nessas ações que o governo federal vem fazendo para combater a pandemia da Covid-19? Demerval, é muito difícil você confiar, né? O Bruno falou aí sobre a questão do governo federal, negacionismo do governo federal sobre a crise, a troca e troca de ministro da saúde que não tem autonomia, né? E os esses caras estão brincando com a vida da população. Veja, por exemplo, aqui em Teresópolis, que o município comemora que diminuiu 18% de procura no UPA. Mas não diz, por exemplo, que morreu, né, na última quarta-feira um pastor que estava se tratando em casa quando agravou, precisava de UTI. Não tinha UTI nem com ordem judicial, ele veio a óbito. Então, esses caras brincam com a vida das pessoas. Eu não acredito, tá, que nós vamos estar vacinando em junho. Prova disso é que falta vacina em vários municípios. Os municípios também não se prepararam, né, para fazer decentemente essa vacinação. Começa a vacinar uma idade, para, aí vacina uma categoria de trabalhadores, aí para, aí volta numa outra idade, sabe? Uma desorganização complexa, né? Depois que inventaram o tal de drive-thru, né, para comida, agora a moda é todo município quer fazer drive-thru, achando que todo mundo tem carro, podendo colocar nos postos de saúde, né? Agora, um país que hoje falta sedativo para quem está entubado, né? Inclusive no estado do Rio de Janeiro hoje, nós temos pacientes que estão com tubo na garganta, acordado. Você quer vacinação, né? Esse ministro ele tem que puxar mesmo o saco para ter cargo, porque esse rapaz, esse indivíduo, não tem competência de estar onde está. Sérgio, inclusive essa semana eu recebi durante a semana, né, uma reclamação de uma telespectadora. Eu vou até apurar, para passar para o programa Sacudindo Geral. Parece que um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, só vou confirmar para que a gente possa divulgar, nós tivemos um paciente que já estava em óbito 2 dias, e ele estava lá entubado, enfim, recebendo toda a medicação. Eu estou rindo pelo nervosismo, né? Mas o paciente já estava morto há 2 dias e estava sendo tratado pela Covid-19, por incrível que pareça. Durante a semana vou confirmar o município. Demerval, essa denúncia que você fala me remete à fala do secretário estadual de saúde, que às vezes libera a vaga de CTI, né, de UTI, e as UPAs estão demorando a mandar o paciente que a vaga está lá para ele. Não são todas, mas isso tem. O secretário de Estado saiu uma matéria sobre isso, né? E nós já temos, volto a dizer, hospitais, inclusive no Rio, uma matéria, por exemplo, no Hospital São José de Caxias, né, que falta medicamento para sedar as pessoas entubadas. Então, vocês vão acreditar mesmo na vacinação do ilustre ministro, esse puxa-saco do presidente? Complicado. Arlindo Júnior, qual é a sua posição? Você acredita aí na fala do Onyx Lorenzoni? Você acha que, de fato, a nação brasileira estará vacinada até julho de 2021? Demerval, eu não acredito, e também, na verdade, é uma catástrofe esse governo, né? Esse governo de Bolsonaro é uma catástrofe, né? Eu vi realmente a reportagem, inclusive o jornalista realmente rebatendo essa informação do ministro. A gente, lamentavelmente, aí tem nos últimos 30 dias, né, o Brasil aí responsável, na verdade, em média, por 30% das mortes por Covid em todo o mundo. E aí eu pergunto a você, como que você vai acreditar num plano estratégico de imunização no Brasil? De um presidente que disse que essa doença era apenas uma gripezinha, né? Começou por aí. Então, assim, não se tem mais credibilidade em relação a esse governo. Tem que se repensar tudo, tem que se repensar a política do país. Quantas pessoas estão morrendo por irresponsabilidade do governo federal? Eu vejo por aqui, inclusive na região dos Lagos, uma denúncia grave que a gente recebeu essa semana. Como que você vai discutir um plano de imunização se nem
esses tubos, né, com a própria vacina, que são encaminhados para os municípios, agora não tá, parece que essas ampolas vêm com uma quantidade menor do que aquela que, na verdade, vem sendo estabelecido para você, né, inserir a seringa, tirar aquela quantidade certa para aplicar, né, para imunizar o paciente. E agora, aqui na região dos lagos, começou uma discussão em torno disso, que você tem que tirar ainda uma pequena quantidade daquela ampola e ainda, né, tirar de outra para complementar, que não foi isso estabelecido anteriormente. Então, o problema é de quem? É de quem está encaminhando a vacina, ou é de um plano realmente estratégico e, né, do governo para que as coisas funcionem de verdade? Então, lamentavelmente, a gente vê o país numa situação extremamente crítica, não só politicamente, mas também, né, estrategicamente, essas políticas não estão funcionando. Lamentavelmente, como o Sérgio falou, esse cara é mais um bucha do governo realmente de Bolsonaro, sendo usado lá para tentar, na tentativa de sempre tapar o sol com a peneira, e a gente continua aí. E o que se agrava mais ainda, a crise para o cidadão fluminense, é que nós temos um governador incompetente e as cidades sofrem com algumas administrações municipais. É verdade, ainda tem essa sequela ainda, né? Ainda mas a gente vive uma situação delicada, né? A gente já tem o governo federal nessa situação crítica e ainda a gente ainda passa por um momento como esse, porque aquilo ali, na verdade, é uma continuidade. O governo que está no Rio de Janeiro é uma continuidade do governador que saiu, porque nada mudou no estado do Rio de Janeiro e a gente não tem essa fiscalização. Eu vejo, na verdade, uma situação muito delicada. Se eu tiver que falar ainda sobre o que eu penso hoje, né, do governo do Estado, a situação ainda é mais crítica, mais delicada. Vamos montar um outro contraponto para falar só do Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro. Né? Olha, o Arlindo falava... Com direito a pagode ou sem pagode? Vai ter uns atabaque, né? Se vai cantar... Aí a gente não sabe ainda. Essa foi boa. Olha, o Arlindo falava sobre a questão do governo fantoche, né? E aí, foi a cidade de Teresópolis, né? A minha cidade não é um... Quer dizer, o Arlindo falava do governo do ministro Bucha, né? Na minha cidade, Teresópolis, existe o secretário fantoche, porque é inadmissível, né? O município receber uma carga de vacinação na sexta-feira, né, e o irresponsável do prefeito e o fantoche do secretário de saúde só usar essa carga na segunda-feira. O que ele sabe no domingo? Ele levou para casa, ele foi verificar se as doses estavam corretas, se o miligrama estava certinho, foi montar a equipe de vacinação, enfim, né? E aí peço até o Sérgio Mauro que depois possa dar uma ênfase no seu programa, porque esse secretário, eu não vou chamar ele de genocida por pouco. Eu só queria entender como é que ele recebe a carga na sexta e só vai usar a carga na segunda. Ele deve estar de sacanagem com a população teresopolitana, o que deve acontecer com outros prefeitos, né, desse Brasil afora. Enfim, vamos ao nosso intervalo comercial e já estamos de volta aí com o Contraponto. Bruno Santos, Sérgio Mauro e Arlindo Júnior trazendo aí a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana e estaremos aqui fazendo as nossas considerações finais. Até já. Muito bem, meus amigos, muito obrigado a você que está em casa aí nos acompanhando com o Contraponto. Né? Mais uma vez aqui, muito obrigado ao Sérgio Mauro, ao Bruno Santos e o Arlindo Júnior. Muito obrigado à nossa técnica, né, que está aí trabalhando atrás das lentes, fazendo acontecer o nosso Contraponto. Sérgio Mauro, nós falamos agora há pouco sobre, né, no bloco anterior, sobre Brasília, e vou voltar a Brasília. O governo federal, né, já encaminhou para o Senado, que obviamente estará estudando aí nos próximos meses, o salário mínimo de 2022. E aí, Sérgio, o que acontece?
Governo esse tão organizado, e agora a nação brasileira nas mãos do Senado, porque não deu tempo do governo fazer o que deveria ter feito, e a proposta é a manutenção do salário mínimo em 2022. E aí, Sérgio? Ô, Demerval, eu vou ser muito sincero, com você. Nós temos um grave problema, né, no Brasil agora, em questão de economia. Eu sou um humilde bacharel de direito e apresentador de programa de TV, né? Mesmo assim, porque eu alugo o horário. Então, eu posso falar a merda que eu quiser nos meus programas. O que acontece é o seguinte: o que me deixa assustado, e os nossos amigos aí podem me dizer, como que a pessoa consegue, nesse país, um pai de família, viver com um salário mínimo? Uma pergunta aqui simples. Como que consegue fazer compra, pagar aluguel, pagar água e pagar luz? É difícil. Né? Então você tem agora uma pandemia que a mãe que trabalhava na luz. Não, e pior é isso, se você tem a mãe que tem que largar o filho, que a creche não funciona por causa da pandemia. Então essa mãe sai do emprego, acontece o quê? Você tem um só trabalhando. Então eu acho que o governo federal, como o Bruno falou, se lá atrás o nosso presidente compra a ideia do lockdown, aquele período que ele pagou R$600, que não é uma Brastemp, mas é maior do que 150, eu tenho certeza que hoje os nossos números seriam muito menores. Porque o bolsonarista fanático ia sair fechando loja a tapa. Só que o nosso presidente fez ao contrário. Ele fez o seu público, os seus devotos, crucificarem a questão do lockdown. Não tem como discutir com a ciência. Agora, oi. E ainda tem um agravante, né? Porque assim, a gente vê São Paulo lá com todas as iniciativas do Fernando Dória. O Bolsonaro fez de tudo para atrapalhar, além de não tomar as medidas, ele ainda atrapalha quem tenta fazer. Tentou de todas as formas atrapalhar o Butantan, como agora a Anvisa não consegue minimamente autorizar o uso emergencial da vacina Sputnik V da Rússia. Que não conseguem ir lá, que é necessário ir lá ver, e eles não conseguem ir. Foi preciso o ministro Lewandowski, essa semana, determinar que se até o final desse mês a Anvisa não autorizar o uso emergencial, que vai ser autorizado... Então, Demerval, aí o que o Bruno falou, tudo é questão de politicagem. Agora, não dá para viver com salário mínimo. Não dá. Os prefeitos têm que preparar em suas cidades, eu tenho cobrado isso em Teresópolis, um programa municipal de assistência social. Demerval, você hoje vai fazer uma compra simples, não sai menos de R$300. E estou dizendo aqui, coisa para durar uma semana. Porque tem realmente esse agravante, né? Que quanto mais o pessoal fica em casa, mais a gente come. Isso é verdade. Só que nós não podemos demonizar o lockdown por causa disso, que vai engordar, não. Porque eu tive Covid e tive lá do lado de lá e voltei. Agora, o governo federal manter o salário mínimo do jeito que está, isso é uma covardia. Eu quero saber quando que o Brasil vai taxar as grandes fortunas desse país. O Brasil é o seguinte, pobre tem que ficar mais pobre e rico cada vez ficando mais rico, Demerval. Essa é a grande verdade, né? Sérgio Mauro, a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana. A minha nota 10 e a minha nota 0? Olha, a minha nota 0 vai para o prefeito da cidade de Teresópolis, que comemora a melhora da pandemia na cidade, que eu não sei aonde que ele viu isso. Provavelmente está tomando algum remédio e deve estar criando alucinação na cabeça dele. Deve ser algum efeito colateral. E nota 10, eu vou dar para a minha presidente Eliane Cunha, do Patriota, pelo excelente trabalho que está fazendo aí para lutar por um estado do Rio de Janeiro melhor em 2022. Grande Sérgio Mauro. Bruno Santos, você acha que o governo federal está preocupado, né, realmente com a nação brasileira, Bruno? Até porque o salário mínimo proposta é a manutenção do salário de 2021. Olha, Demerval, eu que utilizo o transporte público todos os dias.
da Baixada Fluminense, lá no quilômetro 32 de Nova Iguaçu, quase Seropédica e Campo Grande, né? A gente costuma brincar ali que a gente está num triângulo ali entre Nova Iguaçu, e Rio. E ali no corredor da Estrada de Madureira, eu tenho andado bastante preocupado com o grande bolsão de miséria que está se formando exatamente por essa falta de incentivo do governo federal. A gente sente a ausência do governo federal e sente esse aumento da miséria no nosso país. A gente tanto lutou para acabar e sair do mapa da fome. E além disso, no transporte público, né, a caminho do centro do Rio, cada vez mais eu fico mais perplexo, né, com o quanto que o centro do Rio, né, não vou nem entrar muito para as periferias, quando o centro do Rio, a capital do Rio de Janeiro, o grande esvaziamento do comércio, a grande falta dos clientes, das pessoas que circulam pelo centro da cidade, é um deserto. Outro dia eu passei pela Saara, é um deserto, acostumado a ver aqueles ambulantes, aqueles anunciantes, né, gritando, toda aquela agitação. Eu fiquei muito perplexo com quanto que tem aumentado, né, o comércio informal, né, nos trens, e até hoje no metrô, né, a gente que até pouco tempo atrás, né, a gente assim, é acostumado que o metrô era uma coisa um pouco mais, de certa maneira, assim, as pessoas eram um pouco elitizadas, eram muito para a Zona Sul, né, a gente que é da Baixada, eu comecei a conhecer metrô depois que vim trabalhar no Rio, né, porque para a gente era uma coisa muito inacessível, era uma coisa de Zona Sul, né, e hoje, por incrível que pareça, cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas pedindo esmola no metrô. Hoje, uma senhora que aparentava ter mais de 70 anos, implorando, quase que se ajoelhando para as pessoas no metrô por uma esmola. Isso não é normal no nosso país. A gente vê uma pessoa idosa que já deveria estar com a sua aposentadoria, que está com a sua vida, né, minimamente estabilizada, não digo, né, que a pessoa ficou rica, mas que ela tenha a condição mínima de ter a sua cesta básica. E ali eu via claramente que ela estava pedindo, era a cesta básica, não era remédio, ela não estava inventando história, era realmente a cesta básica. Então, assim, cada vez mais cresce esse ritmo, cada vez mais pessoas pedindo esmola em vários lugares. Aqui no entorno da Praça 15, no entorno do Largo da Carioca, o que a gente mais vê hoje é a pessoa em condição de miséria. Isso é inconcebível. E como o Sérgio falou, a gente vai ao mercado hoje, se bobear, é mais barato você comprar um lanche pronto, né, um lanche de R$8, um x-tudo da vida aí, do que você ir ao mercado e comprar o pão, comprar a salsicha do cachorro-quente, você comprar os itens que vem naquele lanche. Eu que tenho lá em casa, eu, minha esposa, mais 2 meninos, muitas das vezes a gente acaba comprando um lanche pronto, porque se a gente vai no mercado para comprar, dá mais 50, 60, 70, R$100, você pode incrementar um pouco mais. Então, quer dizer, cada vez mais a cesta básica, o povo não tem condição nem de comer. A gente não está nem falando de nada mais, está falando de comida, de fome. Né? Então, assim, como é que o governo pensa em congelar o salário mínimo? Isso é uma irresponsabilidade. Bruno, e para a gente fechar, sua nota 0 e a sua nota 10 da semana? Olha, eu consigo dar só 0 para esse governo, e do início ao fim, esse governo Bolsonaro, que a gente só consegue ver, é uma vergonha no nosso país, né? Nós somos vergonha internacional, né? A gente estava vendo outro dia um mapa de onde os brasileiros podem viajar, e cada vez mais os países estão se fechando ao Brasil pela vergonha de governo que nós temos. E o que nós temos de positivo aí para dar nota 10, Bruno? E nota 10, eu parabenizo iniciativas da Assembleia Legislativa, que aprovou recentemente o Supera Rio, né, que vai oferecer um auxílio no valor de R$200 para as famílias e mais R$50 para o filho. Né? Então, assim, eu acho que é uma iniciativa importante, é uma iniciativa também que contempla os nossos comerciantes, nossos empresários, que também estão sofrendo. Eu sou a favor do lockdown, mas eu também entendo a condição do comerciante, que precisa fechar a folha de pagamento, precisa vender a mercadoria. Então, eu parabenizo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nosso presidente Nelson Ciliano, pela iniciativa Supera Rio.
Arlindo, você sabe como é que é, né? Marcelo Rosa já está me olhando de cara feia atrás das lentes, né? A gente trabalha com o tempo, né? Então, em rápidas palavras, Arlindo, a questão do salário mínimo, e aí você já encerrando com a sua nota 10 e a sua nota 0. Demerval, aproveitando aí as palavras do Bruno, também do nosso amigo Serginho, realmente essa situação é lamentável, né? Isso não vai resolver nada, né? A questão do aumento do salário mínimo, a gente sabe que o nível de pobreza cresceu muito no país, né? Como ele falou aí, essa estatística é assustadora, né? Pessoas realmente que estão aí nessa, né, num estado realmente deplorável de miséria, e a gente precisa repensar, assim, acho que antes de se falar de plano, antes de falar de auxílio emergencial, seja Assembleia, seja governo federal, né, eu acho que tem que se pensar um plano estratégico para resolver a questão da pobreza no país. Eu não vi esse governo federal agir em nada, nem o governo estadual, nem tampouco o governo federal. Tá? Eu sou muito crítico em relação a isso. Então, assim, antes de se pensar em dar ajuda de 200, de 600, de 1.000, tem que ter um plano estratégico no estado do Rio e também no país para resolver essa questão, né, da pobreza, da miséria, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente está passando, como essa situação, né, com toda essa situação da pandemia, em que as pessoas não conseguem se deslocar, né, muitos perderam seu emprego, a sua oportunidade de trabalho, outros em casa tentando se virar da melhor forma possível, né? A gente sabe que hoje cresceu muito a questão da pessoa que, dentro da sua casa, se vira nos 30 para tentar oferecer um serviço ou vender alguma coisa para poder sobreviver, né? E a gente não tem nem apoio do governo federal para isso. Em relação à minha nota 0 e nota 10, eu quero falar a primeira nota 0. Tá? A gente está falando a gente abriu realmente o debate falando de um assunto delicado, que é a morte lá do Henry, né, envolvendo lá o padrasto, a mãe, né, o pai do menino. Agora, é lamentável que, diante de tudo que a gente falou aqui, como eu falei, se não tiver justiça, se, na verdade, não tiver fiscalização, se as políticas públicas não mudarem, principalmente em relação à segurança, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque ontem já tivemos denúncia de que eles estão tendo privilégios na cadeia. E a segurança pública e o Ministério Público agora vão investigar que privilégios foram esses que o casal, né, recebeu dentro da cadeia. É lamentável que isso ainda aconteça aqui no Brasil. Tá? E a sua nota 10? Não entendi, amigo. E a sua nota 10? A minha nota 10, eu vou aproveitar o momento que a gente está falando de alimentação, né? Não que isso seja a solução para o problema, mas eu não posso deixar de dar uma nota 10, né, para a prefeita aqui da cidade de Araruama, né, a senhora Lívia de Chiquinho, que, na verdade, diante dessa situação toda que a gente está passando, né, de pandemia, as famílias realmente sem alimentação, ela criou um projeto chamado Segurança Alimentar. E ela, através da Secretaria de Política Social da cidade, ela está fazendo um cadastramento dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, e um assistente social vai até a casa dessa pessoa para levar alimentação, levar cesta básica. Então, é um projeto também relevante, e eu não posso deixar aqui de parabenizar o município, né, por essa iniciativa, mesmo sabendo que a gente tem verba, tem recursos do Ministério da Educação, tem a verba da merenda, mas foi mais uma saída que o município encontrou para levar a essas famílias a alimentação que elas precisam. Muito obrigado ao Arlindo Júnior, muito obrigado ao Sérgio Mauro, muito obrigado ao Bruno Santos, né, pela vocês aí se abdicarem do tempo e agenda de vocês para somar, né, com o contraponto, né, e espero que estejamos juntos aí em novos programas, debatendo aí, vou conversar com o Aurélio Santos, né, o tempo acaba sendo curto, para que a gente possa debater ainda mais o nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Serginho, obrigado, Bruno Santos. Um abraço, um abraço a todos. Arlindo Júnior, obrigado a você que está em casa nos acompanhando. E na próxima semana, novamente, estaremos aqui discutindo o Brasil, o mundo e as nossas cidades. Um abraço.